Olá, Psi! Seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório. Eu sou Eliane Oliveira, psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental, e esse é mais um vídeo da nossa série sobre dúvidas e angústias que todo terapeuta em TCC passa em seus atendimentos clínicos. Acabou que essa série rendeu bastante vídeos, né? Porque realmente as angústias e as dúvidas, elas perpassam aí o nosso processo, né, de trabalho, de tratamento com o nosso paciente, e eu quero novamente agradecer a participação de todos. Mais para frente farei outras séries em relação a essas dúvidas e angústias também, ok? E para o vídeo de hoje eu trouxe algumas angústias relativas à comunicação e a demandas dos pacientes, ok? Então, aquilo que acontece ali no nosso setting terapêutico. Então, eu tenho uma dúvida aqui sobre quando o paciente não traz a demanda e também em saber se o paciente está regredindo ou simplesmente parou de progredir no tratamento dele. Então, você quer saber sobre isso? Fica aqui comigo nesse vídeo. Bora lá então? Bom, então quem contribuiu, né, com essas dúvidas ou essas angústias foi a psicóloga Lidiane, e ela trouxe justamente que ela tem uma angústia quando o paciente não traz a demanda para a sessão, ok? Então, nesse caso, Lidiane, o que acontece, né? Acho que tem alguns caminhos que são importantes nesse sentido, e é muito angustiante mesmo quando o nosso paciente chega na terapia, né, durante uma sessão e ele não traz nenhum tipo de demanda. Mas o que é importante a gente trabalhar é que dentro do princípio da terapia cognitivo-comportamental, nós vamos trabalhar em cima o quê? De objetivos terapêuticos claros. E aí a gente precisa trabalhar dois aspectos especificamente. O primeiro é que os objetivos terapêuticos, eles são estabelecidos no início da terapia. Então, nesse caso, o que acontece? Quando o paciente chega na primeira sessão, né, ele vai trazer então o quê? As angústias, aquilo que realmente está levando ele para a terapia, né? Seja uma questão de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, ou de resolver um problema, ou tratar algum tipo de transtorno. Então, nesse caso, para a TCC, a gente atua já direcionado e já focado no objetivo. Dessa forma, não é o paciente que vai trazendo, né, as demandas a cada sessão. É o terapeuta que, a partir desses objetivos, né, que já são estabelecidos lá no início do processo terapêutico com o paciente, que vai criar um plano de ação e que vai trabalhar esse plano de ação junto com o paciente, ok? Então, nesse caso, o que acontece, né? Eu estabeleci, então, um objetivo terapêutico lá no início, ou vários objetivos terapêuticos, né? É comum que o meu paciente chegue lá com 3, 4, 5 objetivos terapêuticos. A partir daí, eu vou estabelecer com ele, então, a melhor ordem para a gente trabalhar aqueles objetivos. E aí, a gente começa elencando um objetivo por facilidade, por assim dizer. Então, o objetivo teoricamente mais fácil de ser alcançado, mais rápido, vai consumir menos tempo, menos energia, então eu posso começar por aí, ou eu vou começar por aquele objetivo que é mais importante, que está gerando mais angústia, que está gerando mais sofrimento, que está gerando uma crise na vida do meu paciente. Então, eu preciso começar por isso, pela ordem de impacto, então. Então, isso daí eu vou estabelecer com cada paciente. Não tem como a gente fazer uma avaliação muito rígida, porque a terapia ela precisa ser adequada e adaptada a cada tipo, né, de pessoa que a gente está ali. Não é a pessoa que se encaixa na TCC. Os princípios da TCC, eles se adaptam também ao paciente, ok? Mas, nesse sentido, é importante a gente seguir essa linha de raciocínio. E aí, estabeleci, então, um objetivo terapêutico com o meu paciente lá no início do processo dele, venho caminhando com ele em cima daqueles objetivos. E aí, eu chego para uma nova sessão já com um planejamento. Então, por exemplo, a gente está lidando com as demandas de autoestima. Então, o meu paciente, estou construindo essas questões dentro de um plano terapêutico para manejar a autoestima dele,
E aí, a cada sessão, eu já tenho um plano de ação que eu já pensei. Então, eu sempre entro numa nova sessão com um planejamento daquela sessão, com um novo passo que eu vou dar em relação àquela demanda. Ah, terminei então aquela demanda, né? O meu paciente aí já tá com a autoestima dele fortalecida e tudo mais. Então agora eu pego uma nova demanda que ainda está fazendo sentido para o meu paciente e trago. Por quê? Pode ser que os objetivos terapêuticos do paciente, eles mudem também ao longo do processo terapêutico. Então, lá na primeira sessão, ele trouxe 5 objetivos e ao longo da sua caminhada com ele, isso foi mudando, né? E aí eu vou avaliando, olha, daqueles objetivos iniciais que você trouxe, qual deles ainda faz sentido e qual deles, então, a gente vai sacar para a gente começar a trabalhar a partir de agora. Claro que durante esse processo, né, a gente vai com planejamento para terapia, mas pode ser que aconteça alguma situação, né, alguma intercorrência muito importante que a gente tem que dar uma pausa, né, uma freada naquilo que a gente planejou. Então, vamos supor que você está trabalhando esse objetivo de autoestima e de repente essa pessoa, sei lá, descobriu uma doença grave na família ou adoeceu gravemente. Então, ok, você vai dar uma pausa naquele objetivo que você estava trabalhando com ela e vai acolher e vai amparar naquele sentido no tempo que for determinado, né? Cada tipo de demanda vai gerenciar, vai gastar um tempo aí. Terminou? Volta com o seu paciente, fala, olha, então agora a gente vai resgatar de novo aquilo que a gente estava trabalhando da autoestima e vai assim. Então, dentro da TCC, essa condução, essa construção, ela é feita em conjunto, mas não é a responsabilidade total do paciente trazer as demandas a cada sessão. É você, enquanto terapeuta, que faz um planejamento a partir da demanda que ele traz, vai estabelecer, então, um plano de ação para você seguir com ele, um planejamento, chega na sessão já com esse plano de intervenção, né? Apresenta para o seu paciente, pergunta também para ele, né? Se tem alguma coisa importante que ele queira trazer para discutir dentro daquela sessão, mas mantendo o foco naquele objetivo. Por quê? Porque se a cada sessão você trabalha uma demanda diferente, acaba que o processo fica muito confuso, a gente perde, né, a oportunidade de fazer uma construção mais sólida e mais coesa da demanda do paciente, e quando a gente se percebe, a gente começou a construir várias coisas, mas não finalizou os objetivos terapêuticos que a gente precisava finalizar, ok? Então, nesse caso, Lidiane, vai ser importante ter esse olhar. Agora, se realmente você já trabalhou todos os objetivos terapêuticos com seu paciente e aí chegou o momento que realmente já não está havendo mais tantas demandas, significa que vocês já estão caminhando, então, para o final do processo terapêutico, ok? E aí, nesse caso, então, você começa com aquele protocolo de dar espaçamento entre as sessões. Então, se os seus encontros eram semanais, você passa a negociar com o seu paciente que seja quinzenal, depois a cada 21 dias, depois uma vez por mês e, por último, né, alguns encontros trimestrais. Geralmente eu faço de 2 a 3 encontros trimestrais e aí eu fecho, né, com o meu paciente se ele não tiver nenhum outro tipo de demanda, nenhum outro tipo de situação que seja importante dele trazer para trabalhar em terapia, ok? Então, espero ter contribuído aí com a sua dúvida e com a sua angústia, tá, Lidiane? E a Marta Rodrigues.pc que fez, né, essa pergunta de quando saber se o paciente está regredindo ou apenas parou de progredir. Bom, acho que o primeiro ponto é que a oscilação, ela é natural, né? Então, é natural qualquer processo terapêutico, assim como é natural na vida, né? Eu falo que o processo terapêutico, ele é similar à vida. A nossa vida tem altos e baixos, a gente não consegue ter uma vida, né, retilínea, a gente vai ter caminhos que vão fazer curvas, subidas, descidas e assim sucessivamente. Então, no processo terapêutico também é semelhante. A gente já espera que a oscilação ela seja natural. E nesse caso, então, como que a gente vai saber se o paciente ele regrediu ou ele paralisou? O que seria regredir? Seria ele, então, voltar alguns passos da construção que ele já fez. Então, vamos pegar um caso que eu esteja trabalhando aí agressividade com o meu paciente, né? Aquela comunicação violenta. Nesse caso, então,
ele estava fazendo uma caminhada, conseguindo, né, contornar mais a raiva dele, conseguindo trazer uma comunicação melhor, e aí de repente ele começa a ficar ativado de novo e passa a se comunicar violentamente de novo. Nesse caso, eu preciso observar se tem apenas uma situação gatilho específica, então ele está se comunicando violentamente apenas com a esposa, ou apenas com um amigo, ou apenas com a mãe, ou apenas com o pai, apenas com uma pessoa, ou se ele voltou a fazer isso de uma forma geral, ok? Se ele voltou a fazer de uma forma geral, significa então que ele deu alguns passos para trás, e aí a gente vai precisar avaliar então o que está acontecendo para a gente criar um plano de ação e auxiliá-lo a recuperar então aqueles resultados que ele já tinha alcançado, ok? Então, nesse caso, seria fazer um retrocesso. Mas eu, pelo menos, nunca compartilhei na clínica da pessoa fazer um retrocesso de voltar à estaca zero. Muitas vezes até os meus pacientes falam assim, ah, não, voltei à estaca zero. E aí eu começo a questionar com eles o que seria a estaca zero. A estaca zero seria ele voltar literalmente a ser aquela pessoa e ter aqueles comportamentos, aqueles pensamentos, a mesma estrutura que ela tinha quando ela começou ali no processo terapêutico, o que vai ser muito difícil de acontecer. Então, eu até admito com o meu paciente que ele deu alguns passos para trás e o que nós vamos fazer, então, para recuperar isso que foi perdido, consolidar isso e caminhar naquilo que é necessário. Então, como todo processo de mudança, todo processo de formação de novo hábito, eu preciso de tempo para consolidar, né? Isso acontece no nosso cotidiano com qualquer atividade. Eu preciso daquela repetição para conseguir cada vez mais o quê? Fortalecer isso e diminuir as oscilações. Então, as oscilações elas são naturais, são inclusive esperadas, né? E ali o nosso objetivo vai ser reduzir cada vez mais as oscilações e dar um espaçamento cada vez maior também para essas oscilações. Então, isso vai significar que o paciente está num processo evolutivo, ok? Uma estratégia também legal nesse sentido seria você ajudar o seu paciente a comparar ele com ele mesmo. Então, do momento que ele chegou à terapia, como ele está hoje, né? E aí fazer esse comparativo é importante tanto para o seu paciente quanto para você enquanto terapeuta, para você observar essa evolução dele. E a partir dessa observação da evolução, saber se realmente nesse momento ele estagnou, se ele regrediu ou se ele está fazendo um caminho natural e esperado de acordo com as complexidades, as dificuldades, a idiosincrasia, né? Alguns pacientes evoluem mais rápido, outros pacientes eles demandam um pouco mais de tempo para essa evolução, mas é sempre importante fazer essa avaliação crítica, então, do processo e sempre estar se perguntando e também perguntando para o paciente como que ele está sentindo a própria evolução dele, ok? Se você perceber que ele está sendo muito rígido na própria avaliação, você maneja isso. Se você perceber que ele está sendo coerente, então o que nós vamos fazer para evoluir melhor no sentido, naquele objetivo que ele trouxe, ok? E quando a gente saber que o paciente estagnou? Quando a gente está percebendo que realmente ele não está mais desenvolvendo, que toda sessão ele vem com a mesma queixa, com o mesmo ponto, mas que ele não consegue modificar aquele ponto. Então, aí, nesse caso, vai ser importante a gente observar quais são os processos internos também envolvidos. Então, você vai avaliar se teve alguma mudança, alguma alteração no ambiente dele, nas situações de vida, algum desafio adicional, algum acontecimento muito significativo, mas também você vai fazer uma investigação do próprio sistema de crenças dele. Às vezes é uma crença que está ativada, principalmente a crença o quê? De desvalor, que diz que a pessoa, né, não é boa o suficiente, que ela não é capaz, que ela não vai conseguir. Então, principalmente quando a gente está tocando mais nessa crença de desvalor, a gente pode sentir mais essa questão do paciente dar umas travadas ao longo do processo dele. Né? Então, se você sentiu que estagnou e que ainda tem coisas que precisam ser trabalhadas, você vai fazer essa investigação. Agora, uma outra coisa importante, às vezes o paciente também estagnou porque ele atingiu ali o ponto ideal para ele.
Então, eu costumo trabalhar com os meus pacientes dentro dos objetivos terapêuticos, né? Como eu falei no inicinho desse vídeo. E ali eu estabeleço depois, né, com o passar do tempo, eu vou resgatando esses objetivos terapêuticos e vou perguntando para o meu paciente o quanto que ele acredita que evoluiu em cada um desses objetivos terapêuticos. A partir disso, a gente faz uma avaliação. Se aquilo que ele evoluiu já é o suficiente. Aconteceu isso com um paciente meu, que ele trouxe, por exemplo, a melhorar a relação com a mãe dele, né? E a gente percebeu que essa relação melhorou 70%. E aí, quando eu perguntei para ele, olha, ainda vamos trabalhar mais alguma coisa nesse sentido? Ele falou, Eliane, 70% eu acho que é o máximo que eu consigo alcançar de melhora. Por quê? Porque as outras coisas dependem também do movimento dela. Então, eu caminhei o máximo que eu conseguia caminhar, mas pelo menos eu já atingi aquele ponto de não brigar mais com ela, de não sermos mais inimigos. A gente está conseguindo conversar, né? A gente está conseguindo manter pelo menos uma relação saudável. Resgatar o que eu tinha com ela antes, de amizade, de várias coisas, eu acho que nesse momento, fazendo uma avaliação crítica e real, né? Constatando a realidade, eu não vou conseguir fazer mais. Mas esse movimento que eu já fiz, para mim já está mais do que o suficiente. E ali, então, a gente entendeu que o paciente fez um recorte, né, do quanto que ele queria realmente alcançar daquele objetivo. Então, é sempre uma avaliação conjunta com o nosso paciente, mas ao mesmo tempo sem perder esse olhar dos processos internos, das crenças, né, de situações também ambientais que podem estar acontecendo. E se você perceber também que tem alguma questão com relação ao seu posicionamento, à sua aliança terapêutica, ao seu próprio investimento, do que você pode trazer para agregar mais para o processo, também tem esse olhar crítico positivo para si mesmo, porque a gente sempre pode, né, e deve evoluir nesse sentido também. Por isso os estudos, por isso o investimento, por isso cada vez mais, né, melhorar o nosso olhar, claro, sem perder de vista também o olhar para o paciente. Esse processo sempre é construído nesse encontro de duas pessoas, ok? Então, espero ter contribuído para você, Marta, espero ter contribuído para você, Lidiane, né? Espero ter contribuído para, né, você que está assistindo a esse vídeo. E se você gostou, não deixe de curtir, comentar, compartilha também esse vídeo com outros colegas psis. Como eu estou percebendo, né, às vezes a gente acredita que a angústia é só nossa, mas depois a gente descobre que vários outros psis têm a mesma angústia. Então, espero, né, que você compartilhe esse vídeo e também, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, porque esse conteúdo é feito para você, para ajudar você na sua prática clínica e assim agregar mais valor também no atendimento que você faz aí com seus pacientes, ok? Então, no mais, desejo muito sucesso para você, um beijo, até o nosso próximo vídeo, tchauzinho!